E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch. It's art. Eu não aguento. Pra mim, imagina pra você. Se for pra ser, a gente vai saber. Mas hoje não, me deixa em paz. Olá, criaturinhas queridas. E tá começando mais um Não Pode Chorar, um programa derivado do Não Pode Tocar, que é um podcast voltado pra teoria, história, crítica e prática de arte. Mas também temas afins. E aí imagine, né? Arte, temas afins. Um mundo enorme. Nos episódios oficiais de temporada do Não Pode Tocar, nós costumamos trazer conversas, entrevistas e algumas experimentações sonoras. Nós publicamos episódios praticamente todo domingo. Nós temos 2 programas que são derivados do Não Pode Tocar. O Pataquadas, em que a Alana de Oliveira ela repercute as principais notícias do mundinho da arte, e o Não Pode Chorar, que é... Espera, Titi, eu vou dizer... E o Não Pode Chorar, que é... Bom, Não Pode Chorar, que é o que vocês vão ouvir aqui. Os causos da vida, cheios de desventuras, e uma tentativa de pensar em modos de lidar com os problemas do dia a dia. Mas antes de começarmos os resmungos, vamos para uns recadinhos iniciais, porque o Titi tá aqui doido para mandar os seus lambeijos. Muito bem lembrado, Titi. Toda a galera do Não Pode Tocar quer agradecer o trabalho do Marcelo, o daqui, que fez uma ilustração muito bacana do episódio do Não Pode Tocar, de número 10, o processo de criação como processo de pesquisa. Tá aí um retorno que enche a gente de energia para continuar o podcast, ainda mais numa semana em que o Rodrigo, nosso querido editor e host, estava super gripado, quase um zumbi. Logo a gente vai colocar a ilustração do daqui no site do Nota Manuscrita. Sim, Titi. O cara pegou e desdobrou o podcast, a escuta dele, em uma ilustração. Colocou ali em prática o modo como ele lida com pesquisa, em desenho, em esquemas. Bem lembrado, Titi. Um salve bem canino pro pessoal do Vira Casacas, que sempre lembra de mandar salve para os bichinhos e incentivar a adoção. O Titi é minha criatura adotada e eu agradecemos demais. Um salve também pro Denis Almeida, que nos responde lá no Twitter. E também quero agradecer a todos que ajudaram a construir esse podcast, porque um trabalho como esse nunca é de poucas pessoas. Um salve especial para as pessoas que responderam umas perguntinhas por mensagem, fiquei ali enchendo o saco, e no Instagram também, para montar essa pauta desse episódio. Então, salves para o Arian Mota, o Thierry Pereira, o Vitor Vasconcelos, a Alana de Oliveira, que é aqui do Não Pode Tocar, a Vitória Martins, que é irmã do André Martins, o nosso podcaster quase fantasma, a Ingrid Goner, que tá sempre espalhando a palavra podcast por aí, o Leonardo Isoton, a Camila Saloto, que vocês já ouviram aqui do Não Pode Chorar também, de Dia das Mães deste ano, o Douglas Barino, o Murilo Batista, que é uma dessas criaturinhas que vem e vão, mas quando volta com muito estilo. E salve também pro Valdir Barreto, que é professor da UFES, que apesar de dizer estou amargo, escreveu um texto enorme sobre a ideia de frescura na vida dele. Sim, isso vai ser o tema deste Não Pode Chorar, a ideia de frescura. Mas vale lembrar antes que são esses salves quando vocês falam com a gente, quando compartilham o nosso programa nos seus perfis de redes sociais e principalmente quando recomendam a gente para nossos ouvintes, é que nos ajuda a manter a produção de conteúdo. Produzir conteúdo independente dá trabalho e a gente ganha 0 centavos de golpinho por esse esforço. O conteúdo dos podcasts ele é gratuito e é muito fácil de consumir. Você pode assinar o nosso programa por um agregador de podcast pelo celular, ou você pode seguir o Não Pode Tocar no Spotify, no iTunes, no Deezer,
Deezer ou em qualquer plataforma para ouvir músicas. Você também pode ouvir pelo site notamanuscrita.com diretamente, onde nós também postamos não só os episódios, mas outros conteúdos. E você pode receber semanalmente até por e-mail ou ver lá pelo YouTube. No YouTube às vezes fica um pouquinho mais atrasado, porque dá um pouquinho mais de trabalho, mas também os episódios estão todos lá. Todas essas formas de acesso, elas estão linkadas na descrição deste episódio. Vai lá, então, compartilha, avalia nosso trabalho para que ele continue a ter ali o seu espaço, continue a respirar. E se quiser falar com a gente, se tem sugestões pra gente melhorar, informações, opiniões, sugestões de pauta pra acrescentar à discussão, é super simples. É só ir no perfil oficial do Não Pode Tocar, no Twitter e no Instagram. Ambos esses perfis são @nãopodetocar. Lembrando que o pod é com D mudo. E nesses perfis, o Não Pode Tocar ele é comandado pelo nosso co-podcaster, o Titi. Sim, Tiwi, que vocês ouviram agora e, né, mandando lambejos. E podem também falar com a gente pelos perfis pessoais que estarão linkados na descrição do episódio. Agora, você quer ajudar ainda mais? Então considere a possibilidade de colaborar financeiramente com o Não Pode Tocar. No final da postagem tem um link para o nosso perfil do PicPay, onde você pode passar a nos doar R$5 mensalmente. Se não der para assinar mensalmente, a gente também aceita doações pontuais no perfil do PicPay, que é @nãopodetocar. Sempre com D mudo. Sabe aquele cashback lindo que o PicPay dá pra você? Então, considerem dar um help dele pra gente, que tal? Mas se também não der, não esquenta, divulga a gente, manda beijos pro Titi que vai dar tudo certo. Tudo certo. Até porque este é o Não Pode Chorar, aquele espaço em que tudo vai dar certo. Quando a gente para pra pensar numa palavrinha recorrente e quase inocente. Ai meu Deus, cadê a inocência desse mundo? Aquela palavrinha que tá na boca, nas mãos, na cabeça, no tempo todo das pessoas, chamada frescura. Já parou pra pensar que diacho de palavra é essa? Frescura? Frescura quer dizer 1. Maricagem, que quer dizer ato, dito ou modos de maricas, de indivíduo efeminado ou medroso. 2. Pieguice, que quer dizer ser extremamente sentimental, ridiculamente sentimental, sentimentalismo. Pieguice também pode significar denguice e afetação. E 3. Frescura também pode significar aragem, bafejo, brisa, frescor. É a oportunidade, a energia, o vigor, o zéfiro. Mas brisa pode ser também brisa nenhuma, coisa alguma, patavinas, bulhufas, nada, nadinha, nadica de nada. Então é isso, a gente termina aqui o podcast, porque frescura não quer dizer nada, eu montei essa pauta maluca à toa. Não. Ou, mas se essa coisa quer dizer, essa frescura diz pra gente no dia a dia e diz é muita coisa. No começo, quando eu pensei em falar sobre frescura, veio de um incômodo como todos os outros Não Pode Chorar. Vem de algo que tá ali perseguindo a gente e que a gente precisa falar sobre pra desengasgar e pensar junto com outras pessoas, ter outras perspectivas. Daí que eu pensei, frescura é uma palavra que entra em situações tão diferentes. Eu vou sair perguntando por aí o que as pessoas pensam dessa palavra. Então, além do WhatsApp, do Telegram, da vida, eu coloquei lá no Stories do Instagram uma pergunta, que era: quando que alguém te diz que você é fresco? E daí que uma das respostas me deixou encucada. Ai, gente, não leva pro lado pessoal, nem ofensivo, porque eu vou inevitavelmente falar de algumas respostas, né, de vocês, então, pelo amor, hein? Não odeiem mais aquarianos do que já odeiam. Enfim, vamos lá. A resposta foi: nunca, eu sou bruta. Essa resposta me fez ficar pensativa. Na hora eu ri, claro. E a comunicação, ela sempre tem dessas coisas, né, da interpretação. No início eu interpretei desse modo: não sou fresca, eu sou bruta. Como um elogio, sabe? Porque ser fresco é ruim. Mas depois eu pensei,
no modo como as outras pessoas nos veem e como que a gente se vê, né? Peraí, será que ser bruto e ser fresco, na verdade, é uma cobrança que a gente também se faz? Porque eu perguntei, quando alguém, ou seja, uma outra pessoa, te diz que você é fresco? Então, eu passei para uma segunda pergunta, que poderia ser parecida, mas não é. Essa segunda pergunta é a seguinte: e o que você acha que é frescura demais nessa vida? Ou seja, eu passei de uma pergunta para como as pessoas te veem, e você filtra, recebe essa crítica da sua frescura, para a ação de como e quando você julga que a outra pessoa é fresca. Conclusão: é muito mais fácil para a gente definir o que é frescura apontando para o outro do que para si mesmo. Porque frescura ela é uma palavra de julgamento do comportamento alheio e menos do próprio comportamento. Quando se chega até nós pelo olhar do outro, ela chega como um incômodo ou como um trauma em diversos níveis, e a gente já não está mais pensando na palavra frescura. A gente não está absorvendo, a gente já passou para um outro nível e acaba não associando frescura com essa relação do modo como as pessoas nos veem. Então, falando de um outro modo, frescura são insultos muitas vezes disfarçados, uma brincadeirinha de nada, em cima das nossas escolhas e comportamentos que podem não nos afetar em quase nada, ou que podem nos afetar muito. A gente nunca tem como saber o quanto que um julgamento ele pode afetar de fato alguém, porque não sabemos o quanto essa outra pessoa absorve, como que ela assimila as suas relações no dia a dia. Pode parecer semelhante, mas fazer um julgamento é diferente de uma crítica, aquela famosa crítica construtiva, porque críticas elas são acompanhadas de argumentos, de diálogo, de esclarecimento. Um julgamento não, ele é uma imposição do que a gente acha melhor, do que desconsideramos como relevante, mesmo que seja importante para alguém. Ou seja, se você está julgando que aquilo é uma frescura, é porque você acha que aquilo ali não é nem um pouco relevante, aquilo deveria ser desconsiderado. Conviver é difícil, então a palavra que está articulada na nossa convivência com o outro, seja julgando ou sendo julgado, vai ter um espectro gigantesco de ação. Quando eu fiz as duas perguntas, muitas das respostas estavam em comportamentos do dia a dia, quase inocentes. Sabe, de ter medo de matar ou mover insetos de um lugar, de combinar roupas, achar que uma coisa não combina com outra e isso vai ser uma pessoa fresca, ou o modo como lidamos com animais. Se eu não gosto de gato esfregando o rabo nas minhas pernas, eu sou fresco. Se eu acho que cachorro é carente demais e bagunceiro demais, eu sou fresco. Mas isso tudo não é, na verdade, uma constatação de algo específico e claro? Sim, gatos se esfregam na gente, cachorros dão trabalho, e pode ser que algumas pessoas não gostem, não estejam dispostas. Não deveria ser um insulto a pessoa ter essa noção, esse autoconhecimento, né? Mas quando a gente pensa em extremos que vão além do nosso gosto, parece cômico que a gente critique como frescura, desmerecendo a opção alheia. Se você ouve a seguinte frase, por exemplo: não como feijão no prato, misturado. Eu só como feijão de colher, numa tacinha. Você provavelmente vai rir, e eu ri também, porque eu nunca pensei em comer feijão desse jeito, até porque eu não gosto de feijão. Peraí, então a fresca sou eu. Tá vendo como que a situação ela é complicada? Mas daí a gente sai desse grupo de frescuras de escolhas e preferências para questões de sobrevivência. Me acham fresco quando eu não como, ou evito ao máximo comer carne na rua. Ou me acham fresca quando eu não como agrião fora de casa. Se em casa eu demoro horas para lavar aquilo, imagina no restaurante. Ou quando acham que é frescura descer do ônibus e a primeira coisa que se faz é passar álcool em gel nas mãos. Nossa, como você é fresca. Ou tirar a ponta do papel higiênico em banheiro público porque alguém já encostou ali. Nossa, isso é muita frescura. Mas, gente, desde quando pensar na própria saúde e higiene isso é frescura? Super entendo que eu tenho plena ciência de que não é não comendo folha em restaurante que eu não vou sofrer por uma contaminação maluca. Mas esse hábito, ele pode diminuir um pouco a probabilidade e também pode reconfortar a ansiedade de alguém que tá ali o tempo todo achando que vai, sei lá, morrer de diarreia cada vez que come fora de casa. Tá, eu exagerei. Ou não, a gente não sabe. Todas essas escolhas têm a ver com um conforto que é também psicológico, uma sensação de segurança. As suas escolhas, elas são escolhas diárias, que muitas vezes elas são quase no modo automático, até que alguém vem ali e faz aquele julgamento de, pera, isso é frescura. E você se dá conta de que aquilo foi feito como uma escolha.
Pera, então, talvez eu tenha dito pra um amigo que não comer folha fora de casa é frescura. E aí esse amigo, toda vez que estava num restaurante, ele não se servia de alface. Mas aí ele se lembrava de mim e sentia culpa. Mas uma culpa tão grande, que aumentava a ansiedade, que se misturava com outras ansiedades, que se misturava com o mundo maluco em que vivemos, que o fazia aumentar a dose diária de ansiolíticos. Mas aí ele ficou tão puto, com tanta culpa, com tanta raiva, que ele achou que ele estava sendo fresco, então ele comeu alface. E aí ele ficou feliz, e aí ele morreu. Ai, gente, desculpa, eu tô muito dark. É outubro, Halloween tá aí, né? Mas, nossa, Fabiana, aí você já tá indo longe demais. Vai me dizer que vocês não lembram de uma crítica distante, que te diz... Crítica em termos, né? Esse julgamento de frescura que te fizeram uma vez há sei lá quantos anos, isso ficou grudado na sua cabeça. Ou, sei lá, não é porque você não lembra no seu dia a dia que essa memória não toma um espaço e tenha significado. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com a minha avó com Alzheimer, é que essa porra toda volta um dia e você vira um misto de proibições e paranoia, como se seu corpo, que um dia te dissesse, sei lá, o seu comportamento, ele todo fosse frescura. E aí se alguém já te disse, nossa, você lava a mão tantas vezes, que frescura. E você começa a lavar a mão loucamente o tempo todo. Tenho evitado contar absurdos que me acontecem pra quem diz que gosta de mim. Saber mais que eu, mesmo eu fingindo que não sei de nada também. Eu fico muito esquisito quando abro meu coração e só me resta agora correr como quem morre de medo. Isso eu não sei. Tá, vamos tentar organizar tudo isso. Porque são muitas ideias em cima de frescura. E por mais que ali dentro dessas respostas desses amigos elas se aproximassem, eu ainda pensei, aquela brilhante ideia, né? O que será que as pessoas pensam que é frescura na internet? Não entre os amigos, mas num fórum em que o anonimato faz a gente ver aquilo que o mundo é. Bizarro. Então vamos lá. O que eu achei sobre frescura? Respondendo uma pergunta num fórum. O que é frescura? Pedir adoçante na caipirinha. Frescura é ir numa pizzaria, comer rodízio com trocentos sabores e pedir coca diet. Frescura pra mim são atitudes homos. Mas, Lucas, qual a frescura de um homo? Homo, no caso, homem gay. Fazer depilação com cera, cabeleireiro, sensível, essas coisas de mulher. Não jogar futebol descalço pra não quebrar as unhas, etc. Se ele é gay, é normal, não é frescura. Lucas, não jogar futebol descalço pra não quebrar a unha, isso não é frescura, é inteligência. Pra que pagar de fodão e estourar a unha? Isso é frescura. Asda, imagina você vindo da casa da namorada e encontrar com uma galera de amigos. E aí, cara, vamos bater pelada? Ah não, velho, tô de chinelo, vou machucar meu pezinho. Então você verá consequentemente. Bicha, frescão, vai se fuder. Veja bem, Asda, isso é fato, é irrefutável. Lucas, primeiro eu sou mulher. Segundo, frescura é se preocupar com o que os outros vão falar. E por causa disso esfolar o pé e depois ficar dias que nem um idiota machão cuidando do ferimento e ter o incômodo do mesmo. Asda, primeiro, eu sou mulher e uma baita fresca. Segundo que resistir aos ferimentos ignorando-os é coisa de macho, é o oposto de fresco. Resistir ao ferimento. Pode ser, macho igual a burro. Ok, burro sou eu mesmo. Desculpe ter tentado discutir sua magnânima opinião, com meu péssimo bom humor de sempre. Parei. Ah, para de frescura. E aí termina esse brilhante diálogo. Como a frescura tá na nossa sociedade. Como um sinônimo para comportamento gay e oposto ao macho. Bom, comportamento gay, claro, porque há um comportamento específico que está relacionado à orientação sexual de alguém ou à sua identidade de gênero. Entendam, ironia, ok? Mesmo Asda, que questiona a frescura de Lucas como uma atitude homo, diz que há atitudes que são normais, esperada para homens gays, e até mesmo para mulheres. Primeiro, eu sou mulher. Isso significa que você não joga futebol. Ah, o quê? Como? Especificamente, e que isso seria normal, não frescura.
Mas se é assim, então frescura é aquilo que foge à normalidade. Então, tem uma normalidade? Tá, eu vou segurar o desânimo, a piada, misturada com raiva nesse momento pra gente somar mais 2 categorias importantes de frescura e vocês não se entediarem e saírem correndo daqui. Até agora a gente viu como dentro dessa questão da frescura, uma categoria que era dos hábitos e comportamentos e uma segunda que é específica ao comportamento gay. Eu nem preciso dizer que essas expressões não são minhas, ok? Bom, nessa mesma cova que eu achei esse diálogo, tinha outras frases de definição pra frescura que me chamaram muito a atenção e que se juntavam a algumas respostas que eu tive por mensagem, que atacavam diretamente as mulheres. Me chamavam de fresca quando reclamam de assédio. Eu sou fresca quando digo que o cara passou dos limites. Frescura é mina que demora mais de 10 minutos de prosa pra liberar o beijo na boca. Frescura é mina que se esfrega em você a noite toda e na hora do vamos ver não quer mais nada. Frescura é mina que não dá o cu. Sexo bom é sem frescura. Qualificada ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido da família. Cuida da rotina. Só mesmo Respira. Respira que já tá acabando. Não, Titi, não é o mundo que tá acabando. Eu acho. Eu só acho. Vamos para uma última categoria que eu consegui identificar e que está relacionada a todas as outras, a frescura como sinônimo de sentir de modo exagerado. Nós acabamos de sair do Setembro Amarelo, mês de campanha de prevenção ao suicídio. E vamos à frase que inaugura essa categoria. Setembro acabou. Bora, voltem a falar de depressão como frescura. O telão já tá desligado. Ou, frescura é fingir que está doente pra ficar de manha. Ou, só tava querendo chamar a atenção. Gente fresca demais. Ou, por fim, não há lugar pra gente fresca e fraca no mundo. Pula logo dessa ponte e para de atrapalhar o trânsito. Bom, diante de todos esses modos de encontrarmos o que identificamos na sociedade como frescura, fica aquele incômodo raiz deste episódio. Será que o modo como repetimos tanto essa questão não é um resquício dessa tal masculinidade tóxica? Eu sei que esse assunto vai para bem mais longe, mas mais para longe, né? Porque nós temos tantos outros problemas que abarcam essa questão. Mas por que é problemático dizer que estamos insatisfeitos? Ou que somos insensíveis a algo? Dizer que, não, isso daqui é o meu limite. Eu não quero ir além daqui. Ter medo, seja de inseto, seja de pessoas, não é algo que se deva ser ignorado ou mascarado como frescura. E não é, de modo algum, uma frescura ficar tantos minutos falando de importância de pararmos e repensarmos o modo como a gente vive, que é o que a gente está fazendo aqui. Se tá tudo aparentemente uma bosta, é porque finalmente, nós conseguimos enxergar isso. Foi necessário que muitos alguéns rebatessem um comentário maldoso como ela só queria chamar a atenção para ela está doente, precisa de tratamento para depressão. E isso se pensarmos na ponta do iceberg, que é conseguirmos ver hoje de modo muito mais claro, ou pelo menos um pouco mais claro, ainda não do modo ideal, dessa luta que a gente tem empreendido ali a respeito de uma preocupação acerca da doença, da depressão. Mas quantos desses nossos grandes problemas, como a depressão, como homofobia, como o assédio, como, enfim, toda a forma de discriminação em cima do sexo feminino, como que todos esses grandes problemas a gente consegue ver como essa grande ponta, mas eles podem ter começado como uma acusação, um julgamento inocente de frescura.
O quanto que isso não está relacionado também ao não pode chorar anterior sobre viver na sociedade de cansaço e num excesso de positividade. Estar doente de depressão, sofrer com ansiedade, com estresse, todo esse rol de doenças e comprometimentos da ordem psicológica não é sinal de fraqueza, mas de um problema grave que constantemente fechamos os olhos porque estamos ocupados demais tentando ter sucesso e sobreviver a esse mundo. Ou seja, tentando ser forte, ser um cara foda. Observem como eu disse, ser um cara foda. Por que o oposto de fresco é muitas vezes ser bruto e achamos isso um elogio? Porque ser bruto é algo positivo. Ou, como vimos nos comentários, ser macho. Se ainda vivemos em uma sociedade em que o ideal é ser homem, em que o ideal de força é a brutalidade que machuca o outro e a si mesmo, que prefere esfolar o pé jogando bola do que calçar um tênis, mano, vamos dar uma pausa depois de ouvir esse podcast para absorver melhor tudo isso e repensar um pouco toda vez que formos tomar, sei lá, decisões no modo automático e instintivas, porque esse nosso instinto, ele tá muito bugado. Parece que o tempo todo a gente fica pensando e se norteando por questões que elas falam de um julgamento em cima do outro a partir daquilo que você considera como importante, mas você aniquila todo o restante também da sua importância, como se aquilo não fosse importante. Ai, Fabiana, quanto mimimi. Gente, isso não é mimimi. Vocês, todo mundo, quer queira que não, num espectro maior ou mais profundo ou menos profundo, já passou por esse tipo de situação, em que alguém vai te fazer um julgamento falando que você está sendo fresco, seja do modo como você se alimenta, como você se organiza o seu prato, como você estuda, como você trabalha, como que é a sua concentração, seja como você se comporta em grupo, os seus medos, os seus receios, a sua ansiedade, tudo isso em algum momento já foi julgado. Só que no dia a dia, quando a gente está respondendo a todas essas ansiedades, esses anseios de produtividade, muitas vezes a gente vai no modo automático e continua reproduzindo uma série de frases que pra gente ela quase sai da boca para fora. É quase uma força de expressão. Mas essa força de expressão, ela tem muita força em cima do outro. E muitas vezes a gente não consegue medir essa amplitude do que ela abarca de fato. Imagine uma situação em que você diz que, você chama pessoas para sair. Vou pegar uma situação que às vezes é até cotidiana para mim. Um grupo me chamou para sair. Só que para eu sair de casa, eu não dirijo. Eu não tenho carteira, não tenho paciência para tirar carteira, não tenho condições financeiras para tirar carteira, enfim, um grupo me chamou para sair, alguns amigos. Para eu sair naquele horário que eles querem, eu tenho que me organizar. Não tem que se organizar. Só que para uma mulher se organizar, isso inclui não só como ela vai, como ela volta, mas esse como quer dizer com quem. Se sozinha, vai ser de modo seguro? Vai ser à noite? Que horas começa esse rolê? Que horas que termina o rolê? Onde que é esse rolê? Quem que vai voltar de fato com ela? Todas essas preocupações, elas são um agravante a mais. E aí, se você, na hora de calcular tudo isso, você pensa, porra, não vale a pena. Mesmo que você ame muito os seus amigos, você não quer ir naquele rolê, naquele lugar que você sabe que vai ser difícil de você voltar pra casa porque você mora num lugar mais isolado. E não dá pra você chegar depois das 10 horas da noite, sei lá, né? Pelo menos sozinha. E aí vão dizer o quê? Nossa, para de ser fresca, pega um ônibus. É uma coisa que talvez a gente diria da boca pra fora, mas isso tá emaranhado numa conjuntura tão grande e tão profunda no modo como a gente tem vivido dentro da nossa sociedade, que a repercussão disso, ela é muito mais profunda. Ou, sei lá, você tá num dia muito de um desânimo muito grande, para não dizer como uma sequência de algo que já é do seu desenvolvimento da doença da depressão ou de ataques de pânico, de ansiedade ou algo assim, que outras pessoas geralmente não têm conhecimento que você está passando por essa situação, e mesmo que você diga que está passando por essa situação, muitas vezes é difícil para o outro compreender que isso é uma doença e que isso precisa ser trabalhado. Não é que você está de má vontade? Não, você está sendo fresca porque você não quer sair de casa. Não é uma questão de frescura. Essa palavra, ela alfineta muitas vezes as pessoas que estão numa situação, um problema, porque não é que você não queira sair de casa, é que você não consegue sair de casa. Há uma série de circunstâncias que podem estar ao seu redor e essa única palavra, ela te afunda mais ainda, ela te impede ainda mais de sair de casa. E a gente muitas vezes não tem noção da amplitude
do que a gente fala. Todas essas frases que eu trouxe aqui pra gente conversar, pra gente quantificar o que é essa ideia de frescura, vem justamente porque cada vez mais a gente tem visto que ações do nosso dia a dia, elas estão no modo automático, mas é porque a gente está reproduzindo coisas que na verdade não são decisões nossas. Pensem, sei lá, em a quantidade de piadas que existiam em relação a blackface, por exemplo, e como isso hoje é problemático, e como ainda hoje se fala que isso é uma frescura. Você tá fazendo muita frescura, isso é mimimi, deixa disso. Isso é preocupante, porque isso afeta uma parte da população. E afeta de um modo muito profundo e muito preocupante. E se afeta uma parte da população, obviamente te afeta. Sabe essa história que tem se tornado muito comum, principalmente por conta da nossa situação política, de, não, até agora, por enquanto isso não nos afeta. Gente, qualquer coisa que esteja afetando qualquer pessoa de um modo negativo, vai te afetar. Porque você vive nesse mesmo mundo, você vive nesse mesmo grupo. Mesmo que, na verdade, a gente tenha uma relação diferente de encontrar vários mundos no mundo só, eles estão interligados, a gente está vivendo na mesma rede. Então, inevitavelmente, tudo aquilo que a gente faz e que está afetando o outro, também nos afeta. Eu sei, isso parece muito repetitivo, algo que, eu sei disso, mas no dia a dia parece que a gente não consegue absorver da mesma forma. Esse nosso instinto, ele tá muito bugado, muitas vezes porque o padrão que a gente assumiu como reflexo de resposta, ele também tá um tanto distorcido e errado, porque ele se baseia em parâmetros, em necessidades que já não correspondem à nossa realidade. A gente vai ouvir coisas como, não chore, não se expresse, não sinta, não fale, não ria demais, não se cale demais, não ande assim, não cante assim, não rebole, não reclame, deixa passar a mão, não tem problema, deixa de ser fresca, pega um ônibus depois, anda sozinha, não tire os pelos da sobrancelha, não tire seus pelos, você é macho, não pinte a unha, não seja delicado, não fale assim, não coma com talheres, não diga a nacionalidade dos vinhos, não pense em harmonização. Esqueça IPA, stout, beba qualquer álcool, beba muito álcool. Mas não chore, não se lamente, não pense na ex. Ela é uma puta, não seja fresco, não ligue pra ela. Pimenta no gu dos outros é refresco. Cansei de levar lição de moral. Se eu choro de amor por ela, eu sou fresco. Mas quando é você quem chora, é normal. Eu chamaria de frescura, com certeza, mais da metade das crenças, trejeitos, vestimentas e certezas ideológicas de quase todos os que apreciarão e participarão deste podcast. Fim de citação. Quando é você quem chora, é normal. Portanto, tome cuidado, não vá se esquecer do passado. Você vai colher aquilo que semeia. Pois é, não venha chorar pro meu lado, pois como diria Machado, suporta-se com paciência a dor alheia. Pimenta no gu dos outros. Bom, é isso, gente. Não seja essa pessoa. Vamos tomar um ventinho fresco, gostosinho, sem julgamentos, com empatia, para entendermos que todo problema é um problema e que todo sentimento ele é válido e que é impossível, por mais empatia que tenhamos, saber o quanto é difícil viver a vida do outro. E não se sinta mal se você, como eu, usa julgamentos de modo leviano e cotidianamente. Às vezes é difícil enxergar o quanto que a gente afeta a vida de outras pessoas. E eu espero de coração que não tenham se entediado com os resmungos de hoje, com essa série de leituras de frases também que eu tirei da internet. Que essas frases não tenham sido chatas, repetitivas, mas que elas tenham, de certo modo, abalado um pouquinho vocês, porque no fundo a gente sabe que depressão não é frescura, mas que realmente eu me espantei de perceber como que estamos o tempo todo julgando o outro e se afetando pelo julgamento alheio. Esse é o nosso grande desafio dentro da internet. Esse vai ser um dos exercícios talvez mais difíceis para mim de absorver, porque é o que mais me exige para pensar no outro, considerar que tudo o que o outro acha relevante é, sim, relevante, mesmo que para mim, na minha vida, não seja da mesma maneira. E eu me despeço, como a cada um dos não pode chorar, com um pouquinho mais de esperança, porque pensar sobre o que a gente geralmente não pensa clarifica as ideias,
nos aproxima de outras criaturinhas e faz a gente conversar mais e mais. E eu acho que é sempre importante a gente parar para pensar sobre coisas que estão no nosso dia a dia, que a gente realiza no automático, e perguntar, pera, automático por quê? De onde? Como assim? O que eu quis dizer? E eu já disse nos recados iniciais e repito, é muito importante ter a sua resposta, o seu comentário como ouvinte. Fala com a gente, tô lá no Instagram, tô lá no Twitter, mas o Titi, na verdade, é que responde mais de prontidão no Twitter, com certeza. Os perfis estão na descrição do episódio. E por hoje é só. Se nada der muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Tchau, tchau, gente. Gente fresca, que eu adoro. Eu sou fresco, mas quando é você quem chora é normal. Portanto, tome cuidado, não vá se esquecer do passado. Você vai colher aquilo que semeia. Pois é, não venha chorar pro meu lado, pois como diria Machado... E agora, quer testar, falar alguma coisa pra ver se funciona? Eu já ia falar a porra do negócio, você tá atropelando minha fala. Então fala, só fala. Deixa de ser fresco. Tá. Tá calor. Tá calor. Tem que refrescar. Oh, God. Tá. O que é frescura? Boa Porra. resposta. Titi sabe das coisas. Portanto, tome cuidado, não vá se esquecer do passado. Você vai colher aquilo que semeia. Pois é, não venha chorar pro meu lado, pois como diria Machado, suporta-se com paciência, dor alheia.